Inicialmente, boa noite. Boa noite a todos. Graças ao Senhor Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2. Ou carregue sua Bíblia, se for o caso, do aplicativo. Eu vou pedir que você deixe ela aberta, tá legal? A gente for comentar algumas coisas dela. No capítulo 2, de 1 Pedro. Capítulo 2 de 1 Pedro, eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora, então imagino que a maioria esteja com a área, ao meio da revista atualizada. E aí a gente vai fazendo um bate-bola assim, das traduções, né? Se alguma palavra ficou diferente, eu pergunto para vocês e vice-versa. 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: portanto, em todas as traduções começa com portanto, correto? Despojando. 1 Pedro, capítulo 2? Como está na versão de vocês? Despojando-vos, portanto. Esse portanto é importante. Esse portanto é a palavra-chave desse verso 1. Despojando-vos, portanto, de quê? Toda maldade. Maldade. Dolo. Mas o quê? Hipocrisia. Inveja. De toda sorte de maledicência. Na NVT está com uma linguagem um pouquinho mais moderna. Tá assim, portanto, livrem-se, despojando-vos, mesma coisa. Despojar é o ato de tirar alguma coisa. Né? Livrem-se de toda maldade, de todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e toda difamação. Tá aí um texto importante para os dias de hoje, né? Inveja, difamação é uma coisa muito legal para se ter. E, sei lá, talvez seja um slogan interessante de vida. Livrem-se disso. Só que encarar ordens da Bíblia, no sentido como um fim em si mesmo, tira de cena o que está por trás dessas ordenanças. Veja bem, essa é uma ordem do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro que andou com Jesus por 3 anos e meio, que aprendeu do Senhor Jesus, que recebeu o Espírito Santo, e agora esse Espírito Santo o capacita para ele, apóstolo do Senhor Jesus, o líder entre os apóstolos, ensinar a sua igreja. E ele está dando uma ordem: livrem-se, despojem-se dessas atitudes. Só que a palavra-chave desse verso é o portanto. Por quê? Sempre que vai aparecer um portanto numa argumentação, isso quer dizer que esse não é o início de uma argumentação. É como se estivesse pegando um diálogo no meio. Já pegou um diálogo no meio? Sabe, às vezes a gente está no transporte público e alguém está fazendo uma... Não que eu esteja incentivando ninguém a fazer isso. Mas acontece, você está no ônibus, está no metrô, e está ouvindo aquela conversa do lado, está interessante, só que eles estão falando de algo que você não está entendendo. Está interessante de ouvir, mas você não está entendendo alguma coisa. Por quê? Você pegou no meio da conversa, você não pegou o início. Exato. E às vezes até vontade de perguntar alguma coisa da conversa, né? Mas seria um pouco indelicado e falta de educação. Pois bem, se a gente começa lendo simplesmente a partir do portanto, a gente perde o ponto de partida que Pedro está construindo. Pois bem, para a gente entender o que é esse portanto, a gente tem que voltar para o capítulo 1. E qual é a argumentação de Pedro no capítulo 1? Ele está escrevendo uma carta às igrejas dispersas pelo mundo, judeus e não judeus, dispersos pelo mundo, aos quais ele pregou ou que ouviram a pregação do Evangelho por outras pessoas e se converteram ao Senhor Jesus. Ouviram a mensagem de que um homem chamado Jesus, na época dele, algumas décadas atrás, na nossa época, 2000 anos atrás, viveu na Galileia, na Palestina, na terra de Israel hoje em dia, pregou sobre a verdade, ensinou sobre quem é o seu Pai, o próprio Deus, morreu numa cruz, ressuscitou dos mortos e legou agora os seus discípulos a transmitirem essa mensagem. Muitas pessoas no Oriente Médio, na Europa e na Ásia ouviram essa mensagem e estavam dispersas pelo mundo. E Pedro está escrevendo uma mensagem para elas. Qual é o teor da argumentação de Pedro? Fiquem firmes. Fiquem firmes e fixem os olhos na sua esperança. Essa esperança que a gente acabou de cantar aqui em Arrozeira. Não voltem ao estilo de vida que vocês viviam antes da conversão. Olha comigo, por exemplo, para o verso 18. Não, olha comigo para o verso 14 do capítulo 1. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Pedro está incentivando aqueles que ouviram a mensagem dele a, uma vez que você se converteu e você entrou numa comunidade de fé, fique firme.
ainda que a sedução do mundo, ainda que os prazeres que você vivia antes te tentem a voltar a esse antigo modo de viver, não volte atrás. Por que ele está escrevendo isso? Diga aqui uma chave de leitura para você da Bíblia. Sempre que o apóstolo, ou os apóstolos que escrevem as cartas, dizem alguma coisa, normalmente é uma escrita reativa. Ou seja, se ele está dizendo para as pessoas não abandonarem o estilo de vida agora, ou seja, se ele está escrevendo para as pessoas, dizendo para não voltarem a viver como era antes, isso quer dizer que muitas pessoas daquela época estavam deixando a fé e voltando ao estilo de vida de antes. Pedro está vendo isso e está escrevendo de forma reativa. Não façam isso. Por quê? Verso 15 do capítulo 1. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está argumentando o seguinte: vocês foram chamados para serem santos. E uma vez que vocês são santos, não voltem ao modo antigo de vida de vocês. Fiquem firmes e botem os seus olhos na esperança de vocês. Olha, por exemplo, para o verso 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro e prata, que perdem seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele está dizendo o seguinte: vocês ouviram esse evangelho, vocês deixaram essa vida vazia que vocês viviam antes, uma vida que corre atrás do vento, que está no caso deles, de festa em festa, de templo em templo, de prece em prece, de oferenda em oferenda, buscando algum sentido para a vida, buscando transcender da materialidade, e era tudo vazio, era tudo correr atrás do vento. Mas certa vez, em algum dia, você ouviu falar desse Jesus, ouviu falar dessa morte e ressurreição, desse tal Filho de Deus, e seu coração se encheu de esperança. Não volte atrás, continue firme nessa esperança. E lembrem-se que vocês foram salvos para a vida eterna. Esse é a base do pensamento de Pedro. E a partir disso, do que ele chama no final, no último verso do capítulo 1, de Boas Novas, na minha tradução, ou talvez Evangelho, na tradução de vocês, ele vem: portanto, uma vez que vocês já foram resgatados do seu antigo modo de vida, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação ou maledicência contra vocês. Veja, isso aqui é uma conclusão. Ele não está dizendo isso, livrem-se de tal coisa para se tornarem santos. Mas ele parte de um pressuposto: vocês são santos. Portanto, uma vez que vocês são santos, viva de um modo santo. Livrem-se, despojem-se, tirem as suas roupas antigas e colocam as suas roupas novas que já foram adquiridas para você através do sacrifício de Jesus. Não viva como vivia antes. Por que esse portanto é tão importante? Porque o verso, a gente leu, o verso 16 do capítulo 1, é uma ordem muito impactante. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Não sei se você já parou para pensar no peso que é ouvir do próprio Deus: seja santo, porque eu sou santo. É como se o Ronaldinho Gaúcho chegasse para você, lembra de qual jeito que vocês podem ser, talvez? E fala: drible como eu driblo. Isso é impossível. É como se... Lucas, qual que é a tua maior referência de desenho? De artista? É, artista. Charles Laverse. É como se esse cara, Charles Laverse, chegasse pra você e fala: pinte com a mesma maestria como eu pinto. Consegue? Neto, qual que é a sua maior referência de música? Maior referência de violão? É como se João Alexandre chegasse pra você e dissesse assim: Neto, toque violão como eu toco. Sem chance. Pastor Robson, qual que é o maior pregador que você já ouviu pregar? O maior pregar? Que você viu ou ouviu? Eu ouvi pregar? Eu ouço muito o Hernandes. Hernandes Dias Lopes é fora da curva. É como se o Hernandes Dias Lopes chegasse para você assim: Pastor Robson,
todo o domingo, em cada sermão, pregue com a mesma maestria que eu prego. Não. Agora Deus chega para você, Deus Todo-Poderoso, Criador de Deus da Terra, perfeito, acima de tudo que há de bom, esse Deus que nunca viu o pecado, chega para você e fala, seja santo como eu sou santo. Isso é possível? Isso é possível? Só que é só uma ordem. Se é uma ordem, se você quebra essa ordem, você está pecando. Agora, peraí. Como é que Deus dá uma ordem que a gente não consegue cumprir? Talvez, nossa interpretação desse texto esteja equivocada. Talvez, tentar fazer essa... Eu fiz essa comparação de propósito, para você ver que, lendo nesse sentido, a gente não consegue chegar na santidade de Deus. Não é como se Deus, santo do jeito que ele é, chega para um pecador, que nem um pecador qualquer, que nem um pecador que Pedro está descrevendo aqui, esse estilo de vida vazio, e fala, seja santo como eu sou santo. Mas talvez haja um outro modo de enxergar esse texto, à luz da própria citação que Pedro está fazendo. Eu não estou tentando reinterpretar a Bíblia, ou não estou tentando aqui propor um jeito novo e inovador de ler as Escrituras. Eu estou dizendo que talvez o teor não seja você tem que se esforçar ao ponto de chegar à minha santidade. Mas talvez, no decorrer do texto, o que Pedro esteja falando, vocês são santos. Porque eu, que sou santo, fiz vocês santos. E a partir de agora, eu, que sou santo, vou habitar em vocês e vou ensinar vocês a serem santos. Viu como muda? Quando o ponto é, se esforce a todo custo para ser santo, e assim Deus vai te aceitar, a lógica do texto seria que o verso 1 do capítulo 2 estivesse antes do verso 16 do capítulo 1. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se fosse, se esforce para ser santo, para que eu, Deus, te aceite, estaria primeiro, livrem-se de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e difamação, para serem santos. Mas o texto diz, sejam santos, como eu sou santo. Portanto, livrem-se disso. A ordem dos fatores, e esse portanto aqui, pode nos indicar que, na verdade, Deus está dizendo o seguinte, eu te fiz santo. E a partir de agora, eu vou te ensinar a ser santo. Eu vou te ensinar que você já não vive mais a forma de vida vazia que você vivia antes. Eu vou te ensinar agora a andar como eu te vejo. Eu vou te ensinar a ser santo. Se você andar comigo, você vai aprender a ser santo, como eu, o Senhor, sou santo. Como fazer isso? A primeira coisa é deixar o seu estilo de vida para trás. Como? Tendo os olhos fixos no autor e consumador da sua fé, o Senhor Jesus. Lembrando constantemente do preço que foi pago, é isso que a gente leu no verso 18, para que você fosse tirado do seu antigo estilo de vida e colocado agora num novo estilo de vida, como se esse preço fosse necessário para te tirar do império das trevas e te transportar para o reino da luz. Você foi tirado do mundo do pecado e você foi transportado para a santidade de Jesus. Sejam santos, porque você vive no reino de santidade. Você vive no reino de Jesus. E essa se torna agora a sua nova natureza. Isto posto, observem como o capítulo 2 faz mais sentido a essa visão. Olhem comigo para o resto do verso 2. No capítulo 2, perdão. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora, provarem da bondade do Senhor. Continuando, verso 4. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, olha que coisa interessante, vocês são sacerdotes santos. Olha só, essa é uma afirmação de Pedro. Vocês são sacerdotes santos. Ele não está dizendo, livrem-se disso, cumpram a cartilha A, B, C, D, E, para serem santos. Ele está afirmando, vocês são sacerdotes santos. Ele está dizendo isso
para as mesmas pessoas a quem ele está advertindo. Deixem o modo antigo de vida para trás e vivam de forma digna. O que isso quer dizer? Que ele está dizendo que pessoas que pecam, que pessoas que têm vícios, que pessoas que precisam aprender a viver em santidade são santos. Nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Pedro, que andou com o Senhor Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, somos sacerdotes santos. E ele continua essa argumentação até o verso 9. Por meio de Jesus Cristo, vocês oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para a grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Isso é uma citação. Sim, vocês, os que creem, acompanhem comigo, verso 7. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha, que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem a palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Até aqui, ele está recapitulando o seguinte argumento. As pessoas que rejeitam o Senhor Jesus Cristo estão vivendo de modo que vocês viviam antigamente. Mas vocês, porém... Como começa o verso 9 na tradução de vocês? Vós, porém... Vós, porém... Eleito, sacerdote real, Vós, porém, esse imperativo, tu, porém, ou vocês, porém, que aparece o tempo todo nas epístolas, marcam um contraste. Mais uma vez. Vós, porém... O mais uma vez aqui é palavra-chave. Assim como portanto é uma palavra-chave, o porém é uma palavra-chave. Nunca despreze um conectivo, uma conjunção das escrituras. Vós, porém, quando ele está dizendo porém, ele está se colocando esse argumento em contraposição ao anterior. Qual é o anterior? Existem pessoas que não vivem no reino do Senhor Jesus, mas vocês, a igreja do Senhor Jesus, vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Do que se trata ser reino de sacerdotes? Ele está retomando uma argumentação que ele começa no capítulo 1 ao dizer: seja santos porque eu sou santo. Logo depois ele diz no capítulo 2: vocês são sacerdotes santos. E depois ele diz no verso 9: vocês são reino de sacerdotes. Concorda comigo quando você repete alguma coisa? Você quer que as pessoas entendam bem? Quando Pedro está dizendo aqui várias vezes que vocês são sacerdotes, ele quer que lembremos de certos trechos das Escrituras do Antigo Testamento que nos mostram o papel do sacerdote. Qual o papel do sacerdote? Ligar as realidades do reino de Deus ao reino dos homens. E olha como ele descreve isso no final do verso 9. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser sacerdote aqui nesse sentido é mostrar às pessoas a redenção, o que há, que vem do céu para a terra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos mostra como saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois bem, por que eu bato tanto na tecla de ser santos porque eu sou santo? Porque no Antigo Testamento, esse é o trecho que descreve a função do sacerdote. Abre comigo agora a sua Bíblia em Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21. Até aqui estabelecemos o seguinte: segundo o apóstolo Pedro, nós somos sacerdotes. Correto? Nós somos sacerdotes, mesmo que tentados a voltar ao antigo modo de vida. O argumento dele de não deixe a fé é que vocês são, porque vocês foram chamados para algo muito maior. Para que vocês foram chamados? O ofício sacerdotal. Do que se trata o ofício sacerdotal? Levítico, capítulo 21, nos versos, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também. Levítico 21, verso 1. Dê as seguintes instruções aos sacerdotes, os filhos de Arão. Olha para o verso 6 agora. Serão consagrados ao seu Deus e jamais desonrarão ao nome de Deus.
pois são eles que apresentam as ofertas especiais para o Senhor, ofertas de alimento para o seu Deus. Os sacerdotes não se casarão com uma mulher contaminada pela prostituição, nem se casarão com uma mulher divorciada do marido, pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Esse agora será o verso principal. Tratem-no como santo, pois ele traz as ofertas de alimento perante o seu Deus. Considerem-o santo, pois eu, o Senhor, sou santo e santifico vocês. O argumento de Levítico aqui não é o sacerdote vai transcender a materialidade e chegar ao nirvana da santidade para então oferecer os alimentos no templo. Mas o argumento é: tratem o sacerdote como se ele fosse santo. Por quê? Porque eu, Deus, sou santo e eu o santifico. Sendo assim, vamos lá, deixa eu repetir aqui porque... tratem o sacerdote como se ele fosse santo, porque eu, Deus, sou santo e eu o santifico. Se nós somos sacerdotes e nós somos santos por consequência disso, a nossa santidade não está naquilo que eu posso oferecer a Deus, mas como Deus escolhe me ver, como Deus me trata e como Ele diz: a partir disso vocês vão viver. Se vocês são sacerdotes, e é isso que o apóstolo Pedro está falando, todos nós fomos chamados por Deus para ligar as realidades do céu à terra, venha a nós o vosso reino, como diria a própria oração do Senhor. Nós somos santos, não pelo que nós fazemos, mas porque o Senhor Deus, que é santo, 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 olha para nós e nos diz: você é santo, porque eu te santifico. Eu te santifico a partir da comunidade de fé que é santa. Eu te santifico a partir das Escrituras. Eu te santifico a partir do Evangelho, a partir da morte e ressurreição do meu Filho, que perdoa os seus pecados e que te transporta para uma nova realidade. Vocês são sacerdotes. Vocês são santos, porque eu os santifiquei. Esse é o argumento de Pedro. Agora, a gente tem um problema aqui. Qual que é o problema? Se nós somos sacerdotes, Deus nos trata como sacerdotes. Como Deus tratava os sacerdotes na antiga aliança? Volte algumas páginas comigo. Olhem para o verso do capítulo 10 do livro de Levítico. Deixa eu recapitular os argumentos aqui. A gente viu até agora que, segundo o apóstolo Pedro, nós somos santos. Nós somos, aliás, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes santos. Somos sacerdotes santos não pelo que nós fazemos a Deus, mas porque o Senhor Jesus ofereceu o seu próprio corpo como oferta pelo nosso pecado. Assim, Ele nos torna santos. O Senhor Deus olha para nós como santos e Ele nos santifica. Ele diz: sejam santos porque eu sou santo, não como você tendo que subir os degraus da penitência para a santificação, mas porque Ele diz que você é santo e Ele vai te ensinar a ser santo. Sendo assim, sendo você um sacerdote escolhido pelo próprio Deus para o sacerdócio real, Deus vai te tratar como um sacerdote. E ser tratado como um sacerdote não é nada fácil. Olha comigo então para o início do verso do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes, portanto, colocaram brasas em seus incensos e a salpicaram diante do Senhor, um ato que um sacerdote faria na antiga aliança. Diferente, porém, do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. E eles morreram diante do Senhor. O que esse texto está dizendo é que quando o sacerdote não faz o que Deus manda que ele faça, Deus o consome com seu fogo consumidor. Se nós somos sacerdotes, e se Deus nos trata como sacerdotes, e Ele espera que nós ajamos como sacerdotes, não viver da maneira como Ele espera que vivamos atrairá para nós o mesmo fogo que Ele está descrevendo aqui. Quer ver outro exemplo? Abre comigo agora em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 2.
capítulo 2, verso 12. Olha comigo. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha o servo do sacerdote com um garfo grande, de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, do tacho no caldeirão, e exigia que tudo que viesse com garfo, fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada do altar, exigindo não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Verso 17. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Poucos capítulos depois, os filhos de Eli foram mortos pela ira do próprio Deus. Peraí, vamos voltar aos argumentos para ver o problema que a gente se meteu. Porque a gente aceitou o Senhor Jesus, a gente conheceu a palavra do Senhor Jesus, nós ouvimos falar desse rei que morreu e ressuscitou, e agora fomos transportados para um novo mundo. Nós agora somos tratados por Deus como santos, e Ele está nos ensinando a viver como santos. Mais que isso, Ele tem nos ensinado a viver como sacerdotes. Ele nos ungiu para sermos também sacerdotes, ligando as realidades do céu às realidades da terra, mostrando às pessoas a luz do mundo que vem do céu. Se Deus nos trata como sacerdotes, se Ele nos trata como santos sendo sacerdotes, Ele exige que vivamos como sacerdotes. Só que se um sacerdote não cumpre aquilo que Deus quer que ele cumpra, segundo esses 2 exemplos que vimos, ele manda fogo do céu e os consome com a sua ira. Agora, reflete 5 segundos com a sua própria vida e você consegue pensar rapidamente que você não cumpre todas as exigências que Deus exige no sacerdote. Isso quer dizer que eu e você estamos na grande enrascada, porque nós fomos chamados por Deus para ser sacerdotes. Nós não cumprimos o ofício sacerdotal como deveríamos, e Deus tem todo o direito do mundo de levantar fogo do céu para, assim como Nabate e Abiú, ou então os filhos de Eli, ele nos consumir com a sua ira. Mas se você olhar para o lado, você vai ver que nenhum de nós fomos consumidos ainda por sua ira. Por quê? A resposta está no final do capítulo 2. A resposta está nos versos 35. A resposta está no verso 35 do capítulo 2. Então, levantarei um sacerdote fiel, que me servirá e fará tudo o que eu desejo. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido, para sempre. Esse sacerdote, na qual o escritor de 1 Samuel está escrevendo, nada mais é do que o próprio Senhor Jesus, o sumo sacerdote descrito no livro de Hebreus. Há um sacerdote maior e melhor que nós. Há um sumo sacerdote que conectou de uma vez por todas no seu próprio corpo o céu com a terra. O próprio Senhor Jesus, que é Deus eterno e desce dos céus para habitar entre nós. Ele é a perfeita conexão entre o céu e a terra. Ele, de modo perfeito, oferece uma oferta a Deus pelos pecados do povo, o seu próprio corpo. Ele mesmo, sendo eterno, se oferece a Deus para morrer e sofrer o inferno e a ira de Deus que eu e você merecíamos pelos pecados da nossa antiga vida e por agora não vivermos como os sacerdotes que somos. Ele se entrega por nós. Esse sacerdote fiel que fará tudo o que Deus deseja, morre uma morte injusta, ressuscita dos mortos e nos apresenta diante de Deus como fruto do seu trabalho. Agora nós, debaixo do seu sacerdócio, santos, com pecados perdoados, podemos atender plenamente a ordem de Deus que diz: sejam santos, porque eu sou santo. Tudo isso porque tem um portanto antes disso. As ordens de livrem-se da maldade, livrem-se da blasfêmia, livrem-se da maledicência, têm consigo um pressuposto. E qual é o pressuposto? Você foi tornado santo por Deus. Santo, santa. Você foi tirado do império das trevas e você foi transportado para o reino filho de seu amor. Você foi transportado para que agora você, como um sacerdote santo,
Traga a própria vida do céu para a terra. Viva de modo digno do chamado de Deus. E quando você falhar em fazer isso, Deus não vai te consumir com o fogo do inferno, porque Ele fez isso com Jesus. Se você crê nesse Deus, e se você foi tornado santo por esse Deus, ainda que você falhe em representá-lo como seu sacerdote, Ele está pronto a perdoar esse seu pecado e te ensinar mais uma vez a como ser santo, porque Ele é santo e Ele te santifica. Qual que é a conclusão disso tudo? A conclusão disso tudo é, portanto, livrem-se de toda maldade, de toda maledicência, de toda inveja, de toda impiedade. A conclusão de toda essa história é: vivam de forma santa. E o que é viver de forma santa? Pegar um violão e ficar transcendendo a materialidade no seu quarto, esperando que o Espírito Santo te dê arrepios? Certamente não. Viver de forma santa é agir no mundo como o Senhor Jesus agiria. Como fazemos isso? A partir das Escrituras sabemos que o próprio Espírito Santo habita em nós. E na medida que temos comunhão com Ele, aprendemos a viver como o Espírito Santo quer que vivamos. Viver de forma santa, viver como um sacerdote viveu, não é se martirizar e subir os degraus da escadaria da penha de joelhos. Isso não vai te tornar mais santo. O que vai te tornar mais santo é ter consciência de quem você é, tornado santo por Deus. Ter consciência de qual é o seu ofício, um ofício de sacerdote, de ligar o céu à terra através da sua nova vida. E como você vai viver a sua nova vida? Deixando os antigos hábitos para trás, conhecendo o Senhor Jesus, se aproximando dele, o sumo sacerdote, e aprendendo com o Senhor Jesus o que é viver a nova vida, aprendendo a viver como um sacerdote deve viver. A conclusão disso tudo é que nós somos sacerdotes. Eu espero que a partir dessa noite não negligenciemos mais o que é ser um sacerdote, transmitir a mensagem do Senhor Jesus, transmitir o reino dos céus para a terra, ligar o reino dos céus à terra. Esse é o nosso ofício. E se falharmos nisso, não se desespere. Temos um advogado junto ao Pai, o próprio Senhor Jesus. Amém? Amém. O Pedro me pediu para falar sobre perseverança dos santos, e ao invés de martelar uma doutrina aqui, eu pensei que a gente podia só conversar sobre o texto bíblico. Perseverança dos santos se trata de manter-se em santidade. E quem te mantém em santidade não é você, é o Senhor Deus. A santificação é uma via de mão dupla, na qual nós e o Senhor Deus andamos juntos. E o Senhor Deus vai nos ensinar a sermos santos, porque Ele é santo. E se você se expor, se você caminhar junto a Ele, Ele vai te tornar santo, porque é para isso que Ele te chamou. Agora saiba o seguinte: se Ele te chamou para ser sacerdote, e você constantemente negligencia o seu ofício, nós vimos dois exemplos do que acontece com aqueles que negligenciam o ofício sacerdotal. Se até aqui você negligenciou o ofício sacerdotal, se até aqui você viveu uma vida desleixada como vivia antigamente, segundo Pedro, deixe de viver essa vida, porque você é um sacerdote. Se você, sendo um sacerdote, continuar vivendo a vida que você vivia antes, talvez no dia do juízo você tenha uma péssima descoberta. Você encontra o Senhor Jesus e você diga para Ele: Senhor, em seu nome eu li a Bíblia, em seu nome eu fiz uma oração no culto da casa de Pedro, em seu nome eu cantava louvores na igreja, em seu nome eu entregava panfletos, Senhor, em seu nome eu curei enfermos, em seu nome eu expulsei demônios. Mas se você viveu a sua vida toda negligenciando o seu ofício sacerdotal, o Senhor Jesus pode olhar no fundo dos seus olhos e dizer: aparte-se de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Não despreze o ofício que Deus te deu. E esse não é um peso sobre você, na verdade é uma dádiva que Ele te deu. Ser santo, ser sacerdote, não se trata de se esforçar e se martirizar, mas se trata de andar com o Senhor Deus que é santo. E na medida que você andar com aquele que é santo, você vai aprender a ser santo. Portanto, para a gente terminar então, não é como se o Ronaldinho Gaúcho, não é como se o Charles, não é como se o Alexandre, não é como se Hernandes Dias Lopes chegasse para você e dissesse: faça, se esforce a todo custo para ser como eu. Mas é como se eles descessem do degrau
puxassem você e te ensinassem a ser como eles. É como se ele pegasse a tua mão, Lucas, e te ensinasse as técnicas de desenho. E não parasse de te ensinar até você pegar o traço dele. É como se o João Alexandre te ensinasse os acordes e não parasse até que você chegue no nível do João Alexandre. É como se Deus, como ele já fez, descesse do céu e nos ensinasse como ser santo. E ele continua fazendo isso através do seu corpo, que é a igreja do Espírito Santo que habita em nós. Sejam santos, porque Deus é santo. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos deu um grande ofício, uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser santos, representando o Senhor. Nós, como sacerdotes, representando o Senhor nesse mundo que é santo. Senhor, o Senhor nos dá uma grande tarefa. Nos dá uma ordem para ser santos. De uma maneira inicial, isso nos assusta, porque não chegamos ao nível da sua santidade. Mas quando o Senhor nos dá essa ordem, o Senhor mesmo desce do seu trono de glória e nos ensina a ser santos. E nos eleva a Ti. Obrigado porque o Senhor fez isso de forma concreta 2000 anos atrás, quando o próprio Senhor Jesus se esvai de sua glória e habita entre nós. Obrigado porque o Senhor continua nos ensinando a ser santos, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, e através da Tua igreja, do Teu corpo, um corpo de homens santos e mulheres santas, que se auxiliam a viver em santidade. Obrigado por o Senhor ter nos ensinado ao que é viver como um sacerdócio santo. Viver como sacerdotes santos se trata de atender à expectativa divina, de ligar a realidade dos céus à realidade da terra, de ensinar o que o Senhor quer ser ensinado, de viver como o Senhor quer que vivamos. Pedimos perdão porque por vezes vivemos como vivíamos antigamente. Por vezes voltamos à maledicência, voltamos à ira, voltamos à inveja. Pedimos perdão. Pedimos que o Senhor nos direcione novamente nossos olhos, ao autor e consumador da nossa fé, para o perdão dos nossos pecados. Pedimos principalmente perdão por termos, por muito tempo, negligenciado o Teu chamado à santidade. Por termos negligenciado o Teu chamado a sermos sacerdotes. Pedimos perdão porque a Tua ira cairá sobre nós, caso continuemos vivendo como sacerdotes profanos, como nos casos do Antigo Testamento. Mas agradecemos ao Senhor porque o Senhor está pronto a nos perdoar, se nos arrependermos do nosso pecado e passarmos a viver como santos que somos. Senhor, nós te pedimos, perdoa-nos porque vivemos de forma negligente. Perdoa-nos porque não atendemos às suas expectativas. Mas, Senhor, a partir da Tua palavra e do Teu chamado, nos instrui a sermos santos, porque o Senhor é santo. E o Senhor vai nos santificar. Nos expõe a santificação, nos incomoda a santificação e trabalha em nós a santificação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.